um esclarecimento em relação à estatística, sabe? Por exemplo, já me aconteceu muitas vezes, tanto aqui no Brasil como no exterior, ir, por exemplo, a uma reunião, vamos sobre um comitê assessor do CNPq na área de física, por exemplo. São mais ou menos uns 13, 14 membros atualmente, mas quando eu estive lá eram 8, tinha só uma mulher. Né? E à medida que tu vai entrando, por exemplo, quando fui representante de um grande projeto interamericano, era uma entre 20 homens. Né? Então, e isso assim, realmente vai dando a impressão, digamos, que realmente, quando tu vai chegando aos seus estágios mais altos do poder, o número de mulheres cresce. A gente pensa que é porque tem uma mulher presidente, mas é uma singularidade. Não é a massificação, não é a massa, não é o grande número de mulheres que têm o poder. Não é? Então, isso é uma coisa que a gente tem que claramente discernir, distinguir. E tem uma anedota muito engraçada que eu gostaria de contar para você. Minha colega Thaís, ela é muito bonita, sabe? Então, ela foi representando o Brasil a um congresso. Aí ela se sentou do lado de outro colega e discutiam as coisas, etc. E então ela tomava nota e comentava com os colegas. E aí veio um representante, não sei, da Inglaterra, onde disse, por favor, referindo-se à pessoa que estava, o homem está sentado lá dentro, pede para a tua secretária para ir tomando nota. E o outro cara ficou vermelho e disse, não, ela não é minha secretária, é representante do Brasil. E só para o seu cara, em nenhum momento pensou que ela poderia ser uma cientista, certo? Ela era secretária, isso é o máximo que tu pode chegar na mentalidade dessa pessoa. Então, e uma coisa que me chamou a atenção, fazendo aquela revisão, porque vi muitas dessas mulheres destacadas em ciência, realmente o problema da raça é muito forte. É muito forte. Se a mulher realmente assiste a uma posição, digamos assim, que ainda tem que lutar, o problema da raça é impressionante. Não tem uma, tu perguntou se tinha uma pessoa negra, não tinha ninguém. Ninguém. Ou seja, que dá para ver que tu tem assim, estratos de segregação que são brutais. Pois é. Então, são muitas coisas das quais a gente tem que mudar. Eu também vou acrescentar algo na direção do que a Mariane colocou. Quando eu entrei no comitê do CNPq, ele era constituído de 3 homens. Tinha saído um homem e aí eu entrei. Então, eu trabalhei 1 ano praticamente dentro do comitê de literatura, trabalhando com 3 homens. Então, realmente, a nível institucional, quanto mais alto, realmente, o percentual de mulheres se torna quase que insignificante. Quanto em relação a essa questão de raça, claro, o CNPq recebe propostas de todo o país, enfim, mas se nós olharmos quem entra no sistema de pesquisador do CNPq, predomina, assim, 90% a região sudeste. Então, norte, não temos quase nenhum pesquisador, nordeste, raríssimos, o sul, mais ou menos, e a predominância é a região sudeste. Centro-oeste, então, Mato Grosso, toda a região Mato Grosso não temos pesquisadores. E isto na área de letras, então também é algo a ser refletido. Pesquisas que entram assim do norte e que são pesquisas mais específicas, que dão conta de certas características locais, por exemplo, pesquisas sobre folclore, sobre narrativas orais, enfim, são pesquisas que não têm o estatuto de científica e geralmente são relegados, não passam pelo comitê. Então, a centralização e a exclusão é muito forte no nível da ciência e do funcionamento da academia. Maurício, o teu nome, tu referiste aos feminismos, no plural. E eu tenho uma
uma posição em relação ao movimento feminista, e particularmente no Brasil, que não é tão positiva na medida que há uma pluralização que significa segmentação das lutas. Então, por exemplo, aqui na Letras nós temos um grupo de feministas, mas é um grupo de feministas que se prende muito à categoria de classe. Não que eu não ache importante também a questão de classe, mas, por exemplo, colocar as questões de gênero subordinadas à questão de classe me parece que também é um equívoco. Eu acho que os movimentos sociais eles precisam se integrar melhor em torno de eixos relevantes do que segmentar a luta. Porque o feminismo é uma luta política que não deveria ser só das mulheres, porque o feminismo hoje incorpora todas as lutas das minorias. E muitas vezes o que eu sinto aqui é que o feminismo fica numa certa retranca, tá? Muito segmentado, em vez de realmente incorporar uma maior abrangência às lutas sociais. Porque há interfaces muito importantes entre a questão de raça, gênero e classe social. Se nós formos submeter essas relações assim a uma radiografia, nós vamos ver que essas relações são mais próximas do que a gente imagina. Então, dizer, por exemplo, que a mulher da classe média não sofre nenhuma discriminação, é uma certa cegueira, porque justamente nós aqui estamos falando de uma esfera, né, da academia formada por cientistas mulheres, e estamos contabilizando aqui a minoria dessas mulheres, e no entanto pertencem a uma classe, digamos, uma classe privilegiada. Mas as outras classes também não aparecem, mas também não, a minoria é de gênero e de raça. Então a questão só da luta social me parece que não responde à abrangência política das questões a serem discutidas e transformadas. Eu queria trazer uns outros estudos que eu estava olhando, infelizmente um deles eu não encontrei, mas eu encontrei um estudo de Harvard, que é bem recente até eu acho, que falava de situações acadêmicas em relação a quanto que os homens falam e o quanto que as mulheres falam. E aí demonstrava que quando o professor era homem e a maior parte dos alunos também era composta de homens, os homens chegavam a falar 2,5 vezes mais do que as mulheres. Mesmo assim, quando ainda tinha uma professora feminina, uma professora mulher, ela... é que female, né? Uma professora que era mulher, elas falavam 3 vezes mais do que elas falavam na outra situação, e ainda continuavam falando por menos tempo do que os homens. E isso não era dependente de quanto tempo os professores estavam falando. Tanto os professores homens quanto professoras falavam a mesma quantidade de tempo. O outro estudo que eu, infelizmente, não consegui encontrar aqui era em relação à percepção masculina do quanto as mulheres estavam falando, que demonstrava que em situações em que homens e mulheres falavam por mais ou menos a mesma quantidade de tempo, os homens achavam, eles diziam que achavam que as mulheres tinham falado 75% do tempo. E em situações em que os homens falavam 75% do tempo, eles achavam que tinha havido uma igualdade. Só trazendo mais esses dados, infelizmente eu não encontrei outro estudo para discutir. Deixa eu fazer só uma observação aí. Eu observo muito isso em aula, porque eu dou aula para história, para ciências sociais, a maioria
a maioria dos alunos sempre são de mulheres. E certamente quem fala mais na aula são os meninos. Isso aí é interessante. E mais uma coisa, tem uma pesquisa bem antiga, que foi feita na Inglaterra, com alunos de escola fundamental e média. E a questão é a seguinte: quando as turmas mistas, as meninas tinham notas na matemática muito inferiores aos meninos. Separava-se e fazia aulas só de meninas e só de meninos, era exatamente a mesma nota, a mesma avaliação entre meninas e meninos. E por que isto? Isto não dependia de professor homem ou de professora mulher, dependia que os professores já achavam que as meninas eram naturalmente piores, que eles não davam atenção às meninas, mas aos meninos na aula, porque eles naturalmente eram aqueles que teriam mais tendência à matemática. Quando se separava as meninas dos meninos, não havia nenhuma diferença entre a capacidade de entendimento e aprendizagem da matemática de meninas e meninos, mas era próprio professor ou a professora que endereçava isso, induzia as meninas já são mais fracas, já havia um preconceito anterior. Sabe se o seu mato pesquisa? Boa tarde. A minha pergunta vai ser bem prática, nada de estudos, nada assim. É em questão da maternidade. Um professor, há um tempo atrás, me passou a informação que na Europa a taxa de natalidade vem decaindo porque as mulheres estão deixando mais para lá, vamos dizer assim, e estão estudando mais. E nesse mesmo lugar, uma propaganda muito interessante, com meninas, estimulando elas a serem engenheiras, para elas dizendo que elas não gostavam de coisas rosas, brinquedos, panelinhas e coisa, que elas queriam ser engenheiras, queriam brinquedos que estimulassem a inteligência delas. Que é uma coisa que é bem segregado, que a menina ela brinca de boneca de panelinha e coisa, e o menino vai brincar de brinquedo de montar, de carrinho, desmontar, aquela coisa toda. E eu sou uma estudante de ciências biológicas e de repente, quiçá, zootecnista, vejo isso como um problema, porque para mim a maternidade não é uma coisa muito importante, mas para algumas mulheres é muito importante. E a maternidade, de certa forma, acaba atrapalhando porque ela vai ter que deixar 6 meses de estar nessa linearidade dela do estudo, ou da ciência, ou de alguma coisa que ela queira para ela para poder ser a mãe. E além daqueles 6 meses que ela tem que amamentar, que ela tem que cuidar dele, é a vida inteira. O filho fica totalmente dependente dela até depois dos 18 anos, muito depois dos 18 anos. E o pai, às vezes, não está tão presente. E a minha mãe mesmo diz que o machismo é uma coisa muito cultural, porque a mãe pare e a mãe educa o filho, mas o filho, o homem, continua sendo machista. A mulher, às vezes, é machista por si mesma, pela cultura que é onde ela vive. Fazendo relação nesse ponto que tu acabas de tocar, né? Na minha área, como a gente falei, né? A gente tem que viajar muito, tem que sair. Também acontece, imagina, com a médica, que tem que fazer plantão médico, essas coisas, né? Se faz difícil criar o filho, antigamente mais, né? Porque antigamente, como tu diz, o homem simplesmente saía da casa e tu tinha que ser a cientista perfeita, ir para o supermercado, cuidar do filho e ainda estar bem vestida quando a gente para casa. Mais ou menos esse era o esqueminha, né? Hoje mudou. Hoje mudou, eu vejo, por exemplo, meus colegas mais jovens, até meu filho, por exemplo, eles cozinham, tá? Trocam as fraldas das crianças. Então eu acho que toda essa coisa pode mudar desde que culturalmente mude o papel e seja distribuído o papel entre o homem e a mulher. Por que o homem tem que ser o sucesso, né, do casal e a mulher tem que ficar? Não, tem que ser os dois sucessos, né? Tem que dividir as coisas. Então acho que e também a sociedade tem, eu acho que um direito, né, da mulher ser mãe. Então a sociedade tem que resolver o problema.
E eu fiquei abismada quando li no jornal há pouco tempo, uma legisladora nossa aqui, teve uma criança e era as 2 semanas que ela teve a criança, teve que levar a legislatura a criança. Por quê? Porque existia uma norma que se ela tinha a licença maternidade que por 5 meses ou 4 meses, ela ia ser substituída pela suplente e ela perdia praticamente o mandato. Era forçou, o deputado PT, Ana Afonso, forçou a situação, foi com a criança, permaneceu na sessão com a criança, até que os colegas se sensibilizaram e modificaram essa norma. Tá? Depois que foi modificada, votada e aprovada, então ela pegou, digamos, assumiu a licença de maternidade. Então, vocês veem, isso está acontecendo agora, tá? Neste momento, tá? E, digamos, no lugar onde são ditadas praticamente as leis que regem a mulher. Tá? Então, a gente tem que cambiar muita coisa do fundo, que ainda existem restábios do passado, mas, enfim, é só um exemplo, mas a gente, eu acho que a mulher tem que lutar por ter os filhos e ter espaço para criar os filhos. Não? É importante porque é a forma de conseguir, não? A sobrevivência da espécie. Eu queria contribuir um pouquinho com essa colocação e vou apelar para um relato pessoal. De fato, quando eu era jovem como você, eu tinha as coisas numa rota bem traçada e bem definida. O ano certinho para fazer cada coisa na minha cabeça era assim. Entre as quais estava que aos 28 anos eu ia estar concluindo meu doutorado e a partir daí eu poderia cogitar ter filhos. Não aconteceu dessa forma. Eu fui casada para a França, com uma bolsa francesa, e lá eu resolvi trocar de método anticoncepcional e um mês após eu estava grávida. Eu não só estava grávida, como eu estava grávida de gêmeos. E eu estava grávida de gêmeos num país onde não tem ninguém para te auxiliar com nada. Pois, muito bem, eu tive os gêmeos, um dos meninos necessitou de tratamento especial, eu estava bem no começo do meu doutoramento. Isso não me impediu de fazer o doutoramento. Aos 2 meses, os meus bebês estavam na creche e eu saía 2 ou 3 vezes por dia para amamentá-los. Isso não me impediu de terminar o doutoramento, não me impediu de me tornar pesquisadora, não me impediu de formar um grupo, de ser pioneira numa área, de formar muitos doutores e de chegar a um nível de cientista no CNPq, que, como disseram os colegas em feitiçaria, é muito difícil de chegar. Mas não foram os filhos que impediram isso. Aliás, hoje eles só me dão satisfações seguindo as carreiras que estão seguindo. Então, isso é bem pessoal, é muito pessoal, mas não pode ser uma confusão. Vou ser cientista, então não vou ser mãe. Não é uma questão, é bem pessoal mesmo. Exato. Ele fala, posso não querer ser mãe, mas não é um conflito ser cientista e ser mãe. As pessoas generalizam muito que a mulher, para ela ser mulher, ela tem que ser mãe. Não, mas olha aqui, eu acho que tem uma discussão aí Não complicada. precisa, não precisa. Posso entrar nessa discussão? Acho que é uma discussão complicada aí, entende? Em primeiro lugar, há uma questão seguinte. Tu está colocando a ideia, quando tu fizer essa tua observação, que o filho é o filho da mãe. E o filho não é filho da mãe. Não, mas a maioria das vezes é que nós recursos. Por exemplo, na Escandinávia, as mulheres e os homens têm o mesmo tempo de licença quando têm filhos. Então já muda completamente. Óbvio que o homem não amamenta, mas se tu tem 6 meses de licença maternidade e o teu companheiro, o pai do teu filho, tem 6 meses de licença paternidade, a coisa já começa a mudar. E por que a Escandinávia fez isso? Não porque eles sejam seres superiores, é porque eles não estavam conseguindo reproduzir sua própria população. Porque na medida que as mulheres vão entrando no mercado e vão querendo trabalhar, elas vão diminuindo. A Itália está com problema. Nós aqui já estamos, parece mentira, nós temos 1,8 de reprodução, a reprodução tem que ser 2 por cada mulher, porque o homem não reproduz. Então, para reproduzir população, cada mulher tem que ter 2 filhos, já não existe mais isso no Brasil.
Então, na Europa, isso começou a se tornar absolutamente grave. A Itália está perdendo população, a Inglaterra está perdendo população, a Alemanha e a Escandinávia principalmente. O que começaram a fazer? Países que não tinham, a Escandinávia sempre teve, mas países que não tinham nenhum tipo de proteção à maternidade. Proteção à maternidade é também responsabilizar o pai, seja ele companheiro, amigo, passou na esquina por acaso, seja quem for. Sim, pode passar na esquina por acaso, gente de controle na esquina, mas é pai. Então isso na Escandinávia mudou muito a situação. Mudou muito a situação e está havendo novamente as mulheres estão tendo filhos, porque a questão é, quando a mulher for a única responsabilidade pela maternagem, óbvio, ela vai ser prejudicada, vai ser porque não tem saída. Agora, se tu colocar que os dois são responsáveis, e não é a questão meu marido me ajuda. Porque a pior coisa do mundo é isso, meu marido é tão bom, ele me ajuda. Quem ajuda não é responsável. Ajuda só dá quem quer. É que nem assim, o salário da mulher ajuda muito lá em casa. Também é. O verbo ajudar é um verbo absolutamente preconceituoso. Porque o meu marido é tão bom, ele me ajuda tanto. Como assim? Ajuda não é responsabilidade dele, então. Porque a mulher para ajudar é terrível. As pessoas dizem isso com grande orgulho desses maridos. Ele me ajuda tanto. Como ajuda? A casa não é de vocês, as pessoas não moram na casa. Como ajuda? Então eu acho que essa é uma questão que está mudando, essa é uma questão política, eu acho que não é uma questão, eu acho que tem exemplos pessoais admiráveis. Agora, essa é uma questão de política pública, isso é uma questão política, porque a questão, porque o Estado ele tem de se responsabilizar pela reprodução da sua população. Então tem que dar todas as condições. E as condições é tirar da mulher este peso, entende? Eu tenho um filho que vai ter 35 anos, está em casa, agora é moda, né? Eu não posso falar para todo mundo 35 aqui, já todo mundo na casa do pai, da mãe, eu não posso falar disso. Mas eu acho que essa questão de responsabilizar o homem, entende? É importante. E não é o homem, meu marido casado na Santa Terezinha, 6 horas da tarde de um sábado. Não, é aquele que, não é porque parece ser uma coisa muito tradicional, é aquele cujo esperma fez com que esse ser vivo nascesse. Esse tipo é responsável tanto quanto a mãe. E eu acho que o Estado tem de tomar essa responsabilidade e dar as condições também para que o homem, seja ele pai ou marido amado, faça o seu papel na reprodução da humanidade. Não é uma realidade muito daqui do Brasil. Temos de lutar por ela. Bom, algumas melhoras, por exemplo, na bolsa de doutorado. Por exemplo, as meninas não tinham direito, elas perdiam, digamos, têm 4 anos igual que os meninos, mas se elas ficavam grávidas durante a bolsa, por exemplo, elas não têm licença maternidade. Não? Ou seja, agora tem, depois fizeram uma luta e agora tem licença maternidade. Ou seja, fica suspensa a bolsa, digamos assim, por o período que é, digamos, qualquer trabalho. Isso obviamente prejudica, porque uma menina, digamos assim, que está fazendo doutorado, casada, que ter filho, não pode ter filho, porque para 4 anos. Então, isso às vezes acontece em situações que não são planificadas. As pessoas querem ter filhos para ter doutorado. A Rita parece que tem para responder. Não, em relação a essa discussão de ser isso ou aquilo, assim, eu preciso ser isso, então eu preciso excluir ser aquilo, né? Ou isso ou aquilo. Essa é uma questão que as mulheres se colocaram na década de 60. Então, mas o que eu sinto, até conversando com as alunas, é que eu não sei se é uma questão geracional, mas as alunas jovens estão se colocando essa questão. E não é uma questão de excluir, porque eu também sou um exemplo. Eu saí para estudar no exterior, eu já tinha um filho de 18 meses, eu fiz todo o meu mestrado, entre o mestrado e doutorado nasceu o meu segundo filho e eu concluí meu doutorado. Ou seja, uma coisa não exclui a outra, mas talvez é porque existe algum discurso, eu não sei atribuir, não sei de onde vem, sobre a questão da maternidade que está
colocando para as mulheres jovens a questão de isto ou aquilo. Não sei se há uma regressão em relação aos anos 70, aos anos 80, mas essa é uma questão de isso ou aquilo já era vencida, mas ela desponta hoje com uma certa força. Então eu não sei se eu posso atribuir isso a novamente uma certa repressão, ou não sei que forças que atuam para que as mulheres jovens comecem a pensar, não, eu tenho que decidir entre uma coisa ou outra, quando não é necessariamente isso. Oi, boa tarde. Eu sou aluna do mestrado em Sociologia. A minha filha vai fazer 5 anos, não nasceu no meio da graduação. E eu quero refletir um pouco acerca de duas questões. A primeira, que a gente comentou a respeito dos feminismos. Assim. Ser feminista e pautar as questões feministas, ela, na minha opinião, tem que estar atrelada à questão de classe e à questão de raça, mas não se limita a isso. A exemplo do meu ex-companheiro, que é do mesmo partido que eu e que é um machista, que ele tomou posse 2 dias depois do nascimento da nossa filha. Ele foi, eu fiquei, e todos os percalços que é ter uma criança durante uma graduação, a universidade não está pronta, o ensino médio não está pronto. A gente vê que várias meninas desertam do ensino médio ou desertam depois da universidade porque as nossas escolas não estão prontas para lidar com o fato de que, olha, tudo bem, eu engravidei, pode não ter sido o momento que a sociedade acha que é o ideal, não sei quem é nessa sociedade para dizer o momento em que eu posso ou não ser mãe. Eu acho que cabe a cada um, diante de estar grávida ou não, optar, né, dentro das possibilidades legais e ilegais, enfim. O aborto não é uma questão legalizada, mas a gente sabe que acontece. Então, a partir do momento em que você opta por levar aquela gestação adiante, a decisão é tua e o Estado não está pronto, as escolas não estão prontas para isso, as universidades não têm creche, você tem um currículo que te amarra, por exemplo, a licença maternidade. Se você tem que fazer um estágio docente, você tem que cumprir aquele estágio mesmo estando de licença maternidade. Aí você chega para a coordenação do seu curso e diz, não, tudo bem, eu não vou fazer agora porque eu estou de licença maternidade, eu faço o estágio 3 e o estágio 4 juntos no semestre que vem. Não. Ou você faz agora o 3 no semestre que vem, você fazer o 4, ou você vai ficar aqui mais 6 meses. Não, eu não posso ficar aqui mais 6 meses, eu tenho uma criança, eu preciso trabalhar. Não, eu sinto muito. E aí você liga para o MEC, e o MEC também sente muito. Enfim, quando você chega aqui também é uma realidade da URGS, você não tem creche, você há pouco tempo eu sou representante discente da KPG, a gente passou por uma questão de que, beleza, existe agora a licença maternidade para quem está no mestrado, para quem está no doutorado, ela ainda não é de 6 meses, ela continua sendo de 4 meses, está aí uma batalha que precisa ser travada para que os estudantes também, as estudantes tenham direito aos 6 meses, assim como o funcionalismo público, e que pode não ser um consenso, minha opinião, mas eu acho que tem que ser uma licença onde aquela mãe tenha a possibilidade de continuar tendo a sua bolsa, porque, enfim, é um debate. O que eu quero dizer, no fundo, é que a universidade, a gente precisa continuar fazendo esses debates para que a gente não tenha que escolher, entendeu? Para que a gente não tenha que escolher entre ser mãe e ser cientista, que a gente consiga fazer as duas coisas com um pouco mais de tranquilidade, uma vez que ainda continua sendo muito mais a responsabilidade da mulher criar um filho em detrimento do homem. Eu não vou responder o que é uma
que eu possa responder por mim. Mas eu acho que eu queria fazer uma... Eu vou depois tentar colocar alguma questão em relação a isso, mas eu queria fazer uma observação sobre o que tu falaste, que eu acho muito importante. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é de um sexismo extraordinário. Se nós olharmos as administrações da URGS, vamos ver onde é que tem mulheres nos altos cargos atualmente. E historicamente. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é tão conservadora em relação à questão da mulher, talvez porque os cursos de ciências sociais e história tiveram por muito tempo dominados pelo marxismo tacanha, que não aceitava a possibilidade de outra contradição no ensino de classe. Então isso afastou muito a discussão que aconteceu no mundo inteiro e aconteceu em muitas universidades no Brasil, e que aqui até hoje tem gente que é contra o feminismo. E há 2 anos atrás eu criei no departamento de história uma disciplina chamada História do Feminismo no Brasil. As pessoas me olharam com uma cara porque eu estava criando uma coisa assim, a coisa mais comum, era uma coisa completamente simplinha, assim, era um curso, era uma disciplina simplinha, sem nenhum problema. Eu tive 50 alunos inscritos nessa disciplina. E sabe o que acontecia? Os alunos me contavam, eu tinha 40 mulheres e 10 homens, mas que as pessoas iam perguntar para eles o que acontecia dentro daquela aula. O que acontece? E alguns, dois meninos que estavam na aula me disseram que alguns amigos deles que eram da engenharia e que namoravam meninas da história proibiram as namoradas de fazer o curso. Isso não foi há 30, 40 anos atrás, isso foi em 2010, 2011, não, 2013, 12 desse curso. E foi, as pessoas dizem, mas o que acontece aí dentro? Isso não acontece que eu estou contando a história do Brasil e colocando como é que as feministas entraram nisso, era só isso. E criou um clima que, meu Deus, que coisa mais antiga, meu Deus, sabe? Porque era uma disciplina completamente simplinha. Eu não estava discutindo Derrida e a sexualidade humana, entende? Não. Eu estava discutindo simplesmente, eu estava tentando contar como é que o feminismo se desenvolveu no Brasil. E aconteceu tudo isso. As pessoas queriam saber o que acontecia aqui dentro. Então, a URGS é extremamente conservadora. A URGS é uma universidade extremamente conservadora, principalmente nesse aspecto. O que é uma mulher? É tudo aquilo que não é aquilo que os homens pensam que é um homem. Pois é. Estava pensando nessa pergunta, o que é uma mulher? Depende das vinculações ideológicas das pessoas, porque se tu está dentro de um discurso religioso, tu vai se definir de alguma forma. Se está num contexto mais político, dentro do feminismo político, vai definir que mulher é um sujeito humano, né? Não é menos humano, nem, enfim, é um sujeito humano. Tem alma, tem corpo, mas também tem alma. Tem criatividade, pensa, tem o logos, tem o cogito, é dotada da razão, não é só irracional, ou seja, vai depender, né, a definição. Certamente não é a definição que aparece nas notícias de jornais, né, sobre a questão sempre as notícias veiculadas sobre a violência, porque a violência realmente transforma a mulher e passa a ideia de que mulher é um objeto. É um objeto para ser usado, descartado, violentado, enfim. Então, a vinculação das imagens e dos discursos também prejudicam muito a nossa compreensão das coisas. Com relação à universidade, eu posso dizer o mesmo que a Célia disse. No Instituto de Letras eu tenho colegas que atacam o feminismo e estudos de gênero regularmente no jornal. Então, eu sempre fui vista como uma herética lá dentro do Instituto, como uma pessoa que não faz nada sério. No entanto, eu consegui me firmar, hoje estou no CNPq, sou pesquisadora do CNPq, mas tem algumas pessoas que minam o campo por reacionarismo,
por recalques da sua vida particular e colocam dentro do campo acadêmico. Os alunos me contaram que, bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre Clarice Lispector, uma das grandes escritoras brasileiras. E a questão de Clarice Lispector, na questão do cânone, é muito singular, porque ela é uma unanimidade no exterior, mas aqui no Brasil não há unanimidade sobre Clarice Lispector. Mas se tu vais olhar de onde vem essa não unanimidade, é por causa dos professores homens que não suportam ler Clarice Lispector. Não suportam ler. E um dos colegas chegou a dizer num espaço público, não aqui na universidade, mas num outro espaço público aqui de Porto Alegre, foi interrogado sobre o que ele achava de Clarice Lispector, e eu vou repetir, citar textualmente: Clarice Lispector é um balde de menstruação jogado em cima da minha cabeça. Então, nós convivemos também dentro de um espaço institucional onde há uma luta sempre muito intensa com relação ao feminismo. Essa é a grande verdade. E o fato de que as alunas quase não têm voz em sala de aula, a mesma coisa eu digo. Nas minhas aulas, eu tenho às vezes três homens e 20 mulheres. Os 3 homens falam. Então, é uma situação aqui, eu não sei se isso é pelo fato de ser sul do Brasil, a nossa universidade, mas esse é um quadro bastante desalentador. Para dar um exemplo, eu trabalho com teoria política e escrevo teoria política. E tinha uma colega minha da ciência política aqui na URGS, que quando eu escrevia um texto, ela dizia: eu gosto tanto de ver trabalhando com coisa séria. Ai, como eu fico contente quando eu vejo que eu estava trabalhando com coisa séria. É quando eu tinha um texto que não tinha nada a ver com feminismo, com mulher, com gênero. Tão contente de ver, e era uma mulher que dizia isso. Só juntando os dois depoimentos da série da Rita, eu percebo que tem 2 questões bem pontuais aí. Primeira coisa, as pessoas costumam temer aquilo que desconhecem. Tá? É a reação dos meninos da engenharia, não deixando as meninas da história vivenciarem a disciplina falando sobre feminismo. E a outra questão, que é mais séria ainda, é a possibilidade do que nós chamamos na administração de empoderamento. Ou seja, o conhecimento começa a descortinar caminhos, e caminhos dentro de um entendimento, que começam a clarear certas tendências, e aí os velhos e bons tentáculos vamos dizer, da ditadura, do paternalismo, da sociedade conservadora, começam a perder a sua força no momento em que eu começo, opa, só um pouquinho, isso aqui está me incomodando, deixa eu tirar fora. Então, o empoderamento é o principal receio desse clã de pessoas que pensam e que se assustam diante daquilo que eles desconhecem. Essa é a minha percepção diante do relato de vocês. Muito obrigada. Então, a gente vai se dirigindo para finalizar, então eu gostaria que as palestrantes fizessem uma conclusão, digamos, se é que há uma provocação para Eu não vou fazer nenhuma provocação, só vou contar, continuando na minha turma, nessa minha turma de feminismo, eu falava muito sobre essa questão do sexismo e do conservadorismo que tem dentro da URGS, e os meus alunos, homens, contaram em aula que os alunos da engenharia não vinham às festas das sociais e da história porque achavam as mulheres muito inteligentes, elas eram muito chatas. Então eles não vinham a festas que fossem alunas das sociais ou da história, porque eram alunas muito inteligentes e muito chatas. Com isso, essa é uma reflexão que eu deixo para vocês. Eu também não tenho nenhuma palavra conclusiva sobre o assunto, mas eu só penso que nós temos que ainda andar muito
parece mentira. Em pleno século XXI, parece que todas aquelas lutas de 50 anos atrás, 100 anos atrás, ainda estão para serem enfrentadas aqui no nosso meio. Eu não sei se vocês souberam do momento do trote dos alunos de engenharia que percorreram o entorno do Instituto de Letras, cantando letras, puteiro, mulher para engenheiro. Bom, as gurias do céu se mobilizaram, escreveram uma carta que deve ter sido enviada para o reitor, para as diversas instâncias. Saiu uma matéria no jornal O Sul e nada aconteceu. Então, eu acho que assim, o preconceito, os estereótipos estão tão vivos quanto no passado. E eu acho que a luta continua sempre. Eu só posso dizer isso. E, infelizmente, se trata do ambiente acadêmico. E a gente pressupõe que seja mais esclarecido, o conhecimento que seja aquele conhecimento que realmente nos liberte das cegueiras, da ignorância, enfim. Mas quando você vê alguma coisa assim, parece que a gente está num estaca zero. Então, eu acho que todos nós temos que assumir alguma responsabilidade na transformação desse status quo. Pelo amor às próximas gerações, enfim. Mas nós temos que caminhar muito. Pessoas que eu posso dizer. Bom, em relação às minhas conclusões, eu acho que da fala de nós três, se desprende assim de que as mulheres contribuíram bastante, né, ao desenvolvimento tanto da ciência no país como internacionalmente, como no mundo todo. Pelo tanto, o fato de que elas tenham contribuído assim, um ponto assim, tão importante mostra que enquanto a capacidade, biologicamente, não existe diferença entre o cérebro de uma mulher e de um homem. Outra coisa que eu acho que fica bem claro, que essa igualdade de oportunidades, que se diz que tem a mulher e o homem só teoria. Não? Ou seja, teoricamente, não tem igualdade, olha só como ela chegou a ser presidente, ou chega a isso, ou chega a aquilo outro. Não? Mas na prática mesmo, existem grandes diferenças, não? Entre a facilidade com que o homem chega a uma posição e quando chega a mulher. Não? Seja na quantidade e na qualidade dos lugares que é ocupado pela mulher. Como foi demonstrado aí nas estatísticas, eu pensei aquela do CNPq, mas se eu faço uma análise dos professores aqui da universidade, é a mesma coisa. E se eu vou para uma empresa, ainda pior. Não? Então, a conclusão, eu concordo com elas, que realmente a gente não melhorou muito. Não melhorou, ou seja, a luta, se a gente pensa, não? Eu acho que ainda estamos na época em que as mulheres saíam em passeata, não? A tentar conquistar os direitos das mulheres. Não? Ou seja, nada está, digamos assim, não conquistamos tanto espaço assim como a mídia diz que conquistamos. Né? Então, eu agradeço muito às palestrantes pelo privilégio, né, de ouvi-las hoje e lembro a todos que os debates vão continuar e na semana que vem, quinta-feira, 2 horas. Não, 24, desculpa. Ainda bem que está 24. Claro, quinta-feira antes da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, não vai haver debate. Então, dia 24 de abril, a palestra será sobre energia, sustentabilidade e tecnologias convergentes. Obrigada. O colega, tipo, o atual presidente do IRE não estivesse aqui para essa parte de feminino. Mas eu diria que, então, está sendo gravado. Todas as palestras são gravadas, é bom vocês saberem, e elas se encontram no YouTube. Então, inclusive para material,
no ano passado, em 2013, estão lá. Né? É um material muito interessante. Então, obrigada.